Olá pessoal, estou de volta para explicar para vocês como eu vou construir o meu canal. A construção do canal vai se dar a partir das leituras e do conhecimento sobre organização e planejamento. Então, à medida em que eu irei estudando aqui com vocês, obviamente, eu vou estruturando também o canal. Bom, inicialmente o meu estudo sobre organização e planejamento se deu a partir desse conteúdo, desse livro, que é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Foi aqui que eu tive meu primeiro contato com organização e planejamento. Eu fiz alguns cursos, alguns estudos, né, por um tempo, e aí eu acabei conhecendo esse livro, né. Inicialmente, eu comprei esse livro, né, tem um livro físico aí, e eu comecei a ler e entender um pouquinho do conteúdo. Ele é um método, né, dividido em etapas, em passo a passo, que te ajuda a criar um sistema, criar uma lógica para você conseguir organizar a sua vida, né, seu trabalho e também planejar tudo aquilo, certo? Ele é um livro para quem nunca teve contato, então eu tive alguma dificuldade inicialmente de ler, porque ele é um livro muito denso e grande, né, para quem nunca teve contato zero com organização e planejamento. E por isso eu tive que lê-lo algumas vezes, né? Participei de alguns grupos de estudo desse livro aqui também. Para mim, ele é mais um livro não só, né, para você aplicar, mas um livro para você sempre consultar, caso você tenha dúvida. Cada leitura que eu fiz sobre esse livro, eu entendia alguma coisa a mais, eu entendia de forma diferente, né? Isso diz muito sobre a maturidade da sua leitura, a maturidade sobre o seu conhecimento em relação àquilo. Para quem tiver curiosidade, né, quiser comprar o livro e iniciar a leitura dele, eu sugiro, né, que faça isso. É uma leitura mais despretensiosa, né, mais tranquila para você conhecer, entender e para saber se realmente você vai se interessar em aplicar o método na sua vida, né? Não é nenhum método, acho que nenhum método, ele é um método milagroso, ele te dá somente um suporte para você gerenciar a sua vida. O David lançou esse segundo livro, que é um guia prático, porque o que acontecia? Neste primeiro livro aqui, ele é um livro um pouco denso, ele é bem profundo, ele explica muito com detalhe todas as etapas. Tem uma primeira parte, que é uma parte mais teórica, para você entender como funciona o método, para depois ir para a parte mais prática. Já aqui, nesse segundo livro, ele fez um guia prático, onde ele já vai direto para o passo a passo. E aí eu achei bem interessante. Por quê? Porque às vezes você quer simplesmente aplicar o método. Nada mais como você colocar em prática para depois você ter as dúvidas e assim buscar se aprofundar sobre o método. Então, esse é um guia prático, assim, bem rápido, onde você consegue aplicar o método. Mas, toda vez que eu pego para ler esse guia, eu sempre depois tenho a necessidade de ler o livro completo. Acredito que eles caminham juntos, não dá para você ler um sem ler o outro. Como eu já apliquei o método algumas vezes, é importante a gente entender que a questão de organizar e planejar, ela demanda um tempo para você criar o hábito, e nem tudo que você vai ler e vai entender aqui você vai conseguir aplicar na sua vida. E a nossa vida também tem muitos altos e baixos. Então tem momentos da minha vida que eu estava extremamente engajado, conseguia aplicar e conseguia manter aquilo, e outro momento da minha vida eu não estava tão engajado assim, eu acabava me perdendo um pouco. Então eu acho que é sempre legal que o método ele te traz para esse lugar da organização e planejamento de forma mais inteira. É importante a gente entender isso e achar que isso aqui vai fazer milagre, que você vai conseguir aplicar 100% tudo e que você vai estar engajado. Eu acredito que isso é uma grande falácia. Nossa vida é muito uma montanha russa, mas se você compreende o método, você sempre vai trazer algum detalhe, algum ponto que você vai seguir. Então esse será a base, esse é o alicerce desse canal. O método GTD é aquilo que eu mais me identifiquei. Como eu havia mencionado anteriormente, não tem nenhum método que é milagroso, não vai fazer milagre na vida. E eu queria, na verdade, era começar o estudo deste outro método aqui que se chama Criando o Segundo Cérebro, do Tiago Forte. Apesar de achar que tem muitos tópicos dentro desse método que está alinhado com o GTD, do David Allen, eu queria criar o canal usando esse método. Claro que eu não vou conseguir abandonar 100% o GTD, mesmo porque eu já li o livro do GTD algumas vezes, então está bem enraizado no meu dia a dia.
mas eu queria ler e aplicar Criando o Segundo Cérebro, do Tiago Forte. E esse vai ser o primeiro passo, o primeiro item que eu gostaria de estudar e estruturar esse canal. Vai ser a partir daqui, trazendo alguns elementos da arte de fazer acontecer, que é o método GTD. E como eu gostaria de trabalhar esse livro? Fazer uma leitura mesmo. E aí, agora eu gostaria de te convidar para me acompanhar nessa leitura. Como vai seguir essa leitura? Será como se fosse um grupo de estudo mesmo, né? Nós vamos ler esse livro juntos. Então eu sugiro, gostaria que você também tivesse esse livro aí, de alguma forma, né? Digital ou físico, sempre lembrando que é importante a gente considerar e comprar o original, né? Para a gente dar valor ao trabalho que o autor teve para construir todo esse livro. Eu irei marcar um dia para nós iniciarmos a leitura juntos. Então, aí talvez funcione a cada uma hora e meia, né, de leitura. E isso é importante para mim, como eu havia mencionado no outro vídeo, é uma forma de estar mais nas redes sociais, obviamente, e também treinar, né, praticar a leitura. É importante que vocês sugiram pontos, que vocês comentem, né? Caso não tenham gostado, comentem aquilo que não gostou para que eu possa melhorar e evoluir. Essa é a ideia, né? A construção aqui, com a ajuda de vocês. Mais que ler, nós vamos discutir alguns tópicos, né? Que eu também achar confuso ou que vocês acharem confuso. A gente vai construir isso junto, essas dúvidas. E caso eu não encontre nenhuma resposta imediata, né, e aí eu vou buscar a informação para conseguir entender melhor, internalizar esse conteúdo. E assim estruturar, lembrando que é um livro que ajuda a estrutura da organização e planejamento e criar a base de evolução do canal. E aí vamos mostrar isso tudo aí, bem animado, para a gente começar esse etapa. Conto com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.